Dentro de cada um de nós existem muitas versões da gente. Existe aquela versão fraca, existe aquela versão forte, existe a versão boazinha, existe a versão perversa, existe aquele que todo mundo vê como besta, assim como também existe aquele que é extremamente esperto. Todas essas pessoas residem dentro de você. Existem aquelas que você usa mais, existem aquelas que você usa menos, e existem também aquelas que você nem chega a usar. E eu estou fazendo este vídeo para que você se atente a algo que você já tem e que é extremamente poderoso, que é o seguinte: aprender a dominar as suas personalidades, aprender a gerenciar melhor esse seu puteiro. Logo, vou compartilhar aqui com você 5 dicas para que você consiga ter o pleno domínio desse poder. Vamos lá! A primeira dica é a seguinte: adote a dualidade. Seja a melhor e a pior pessoa do mundo. Não é à toa que existe céu e inferno. Não é à toa que existe dia e noite, escuridão e luz. Não é à toa que existe bem e mal. O nosso mundo é feito de dualidades. Se existe tal coisa, é para a gente aprender a usar. O nosso lado mal, o nosso lado demônio, ele não era nunca para ser extinto. É ele quem detém de maior poder. É ele quem te protege. Quando os outros tentam nos manipular, fazer algum tipo de mal, é o nosso pior lado que nos protege. É ele quem reconhece a malícia. É ele que sabe exatamente o que fazer. É ele que é o seu anjo da guarda. Somente o seu lado mal consegue ver o lado mal da outra pessoa, assim como o seu lado bom. O seu lado bom percebe o lado bom das pessoas. Bom, entramos em um ponto aqui bem delicado. Olha só, o seu lado mal, ele consegue perceber possíveis agressores, possíveis narcisistas, possíveis pessoas tóxicas que querem fazer algum tipo de mal a você. Ele consegue identificar tudo isso porque ele não é ingênuo. Agora você consegue imaginar a quantidade de coisas ruins que você poderia ter tido evitado se você tivesse esse lado mais aguçado? Pois é disso que eu tô falando. Quando alguém não tem esse lado, ou pelo menos está adormecido, ela se torna tão vulnerável quanto uma criança. Geralmente, uma criança não tem malícia, não tem esse lado ruim, e é por isso que elas são facilmente enganadas. Chega uma pessoa com elogios, com presentes e consegue enganar ela facilmente, porque ela não consegue ver a maldade no outro. Outro ponto é o seguinte: o nosso lado mal costuma ser bem agressivo, ou seja, a gente precisa aprender a controlá-lo. Então a minha dica aqui é a seguinte: alimente o seu lado mais perverso e logo em seguida aprenda a controlar ele. Você não precisa viver usando ele o tempo todo, mas tenha ele guardadinho para quando você passar por alguma situação complicada que talvez só ele consiga te ajudar. A segunda dica é a seguinte: se torne um bom ator. Uma coisa que a pessoa não entende é que a personalidade dela é muito volátil. Mesmo que você não queira mudar, você está mudando. Você não é nem de longe a mesma pessoa que você era 1 ano atrás, e nem será a mesma daqui a 1, 2, 5 anos. A proposta que eu estou fazendo aqui é que você faça o inevitável, só que de forma consciente. Porque mesmo que você não faça, você vai mudar. Só que talvez você acabe tendo uma personalidade que você não queria. Talvez acabe tendo uma personalidade que não favoreça os seus objetivos. A sua personalidade é moldada o tempo todo pelas outras pessoas, pelo ambiente que você vive, pelas experiências que você tem e pela sua análise delas. E a minha dica aqui é a seguinte: se torne um ator. Seja exatamente aquilo que você quer ser. A vida, ela se torna muito mais divertida quando você passa a se desvencilhar de papéis rígidos. É muito mais legal quando você sabe que você pode ser o que você quiser. Se você quer ser o cara simpático, você é. Se você quer ser o cara introvertido, você é. Você é o que você quiser. Tem dias que eu sou uma ótima pessoa, mas tem dias que eu sou o cão. Mas na verdade, eu não sou nada.
É como se fossem máscaras, é como se fossem vestimentas. Eu visto aquilo temporariamente. E a minha dica aqui é a seguinte: tenha uma personalidade para cada pessoa. Ah, Igor, mas isso é muito complicado. Não é, cara. Na verdade, isso é muito simples. A própria pessoa, por si só, já é o próprio gatilho que ativa determinada personalidade. Tem gente que é tóxica e eu tenho uma personalidade exclusiva para ela. Tem gente que é um amor de pessoa e para essas eu tenho que trazer aquela personalidade mais gentil que eu tenho. Você pode até dizer que é o mesmo para todo mundo. Eu já ouvi muito essa frase. A pessoa, ela dizendo toda orgulhosa: eu sou igual sempre. Não importa com quem eu esteja, não importa se eu sou rico, se eu sou pobre, eu sempre sou a mesma pessoa. Quando alguém fala isso, ela acha que está arrasando, mas ela não passa de uma hipócrita. E é mais hipócrita ainda falar que trata todo mundo igual. Ninguém trata todo mundo igual. As pessoas, elas devem ser tratadas de formas individualizadas. Você trataria do mesmo jeito alguém que é gentil com você e alguém que é sacana? Não dá, cara. Gente boa merece nosso lado bom. E gente ruim merece o nosso lado ruim. E acabou. Não sei qual é o seu senso de justiça, mas o meu, ele funciona assim. Se a pessoa é ruim comigo, ela tem que se fuder. Eu quero ver ela na lama. E se a pessoa ela for legal, ela também terá o meu lado mais legal também. A terceira é: use a máscara que for conveniente. Não é novidade para ninguém que a nossa sociedade é cheia de protocolos sociais. Existem as leis que a gente deve obedecer, existem as regras do ambiente que a gente está, existe toda uma cultura acerca disso. Você não vai se comportar em uma igreja da mesma forma que você se comportaria se você estivesse em uma boate ou em algum grupo de amigos íntimos. Você não vai se comportar da mesma forma. Então a lógica que eu quero passar aqui para você é a seguinte: isso não se aplica somente a esse caso que eu trouxe como exemplo, não. Isso se aplica a todos os casos. Tenha esse senso de saber exatamente que máscara você deve usar. Cada um está ali para favorecer algum objetivo que você almeja alcançar. A quarta é: aperfeiçoe as suas máscaras. Você pode ser muito melhor do que você imagina, assim como você também pode ser muito pior. Você tem muitas personalidades aí dentro de você, mas elas podem ir se tornando cada vez melhores à medida que você vai alimentando elas. Por exemplo, o seu pior lado, a personalidade mais cruel que você tem. É provável que depois de você ter consumido alguns vídeos aqui do canal, ela esteja mais aguçada. Quando você consome vídeos com temáticas sombrias, você acaba por alimentar esse seu lado. Da mesma forma, você também pode alimentar a sua personalidade mais extrovertida, a sua personalidade mais inteligente e assim por diante. Tá entendendo? A quinta é: você não é nenhuma delas. Você não é o seu nome, você não é o seu passado, você não é o seu comportamento, você não é nada disso. Todas essas coisas que eu citei são superficiais. Até o seu corpo é superficial. O que realmente é você é a consciência por trás disso tudo. Porque todo o resto é modificável. Você pode mudar o seu nome, o seu corpo, o seu comportamento. Você pode mudar tudo. E se você mudasse, você deixaria de ser você? Claro que não, porque nada disso é você. É por isso que me dá vontade de vomitar quando a pessoa vem com esse papinho de essência e blá blá blá. Quando a pessoa fala isso, eu já sei que ela tem uma personalidade muito rígida. Ela escolheu ser de determinada forma e assumiu que aquilo é ela. Mas não é. A pessoa tem todo o direito de fazer isso. Só que teve uma coisa que eu percebi. Quando alguém é muito rígido quanto à própria personalidade, ela tende a ser uma pessoa muito chata.